Eu gostaria que você falasse dessa evolução da sigla, porque LGBTQIA+. Eu sou da época do GLS. Aí depois veio o LGBT, LGBTQI, aí depois veio o A+, se eu não me engano, é isso? Isso. Que eu me lembre. Eu sou simpatizante Do quê? Como da assim? sigla GLS. Eu sou simpatizante. Era gays, simpatizante. Olha que viagem. Né? Gente, eu adoro o termo simpatizante. Eu fico assim, o que é simpatizante? É se simpatizar pelos gays. Sabe? Tipo assim, eu sou simpática, uma pessoa simpática. Sabe? Mas, porque, enfim... essa evolução, ela porque acho que isso, cara, eu não sei como é que eu falo, mas é porque as pessoas foram se descobrindo. Por exemplo, o GLS não tinha os travestis, mas é uma sigla que eles tinham que ser incluídos, certo? E aí todas as outras. Meu medo, minha pergunta é, quando você classifica demais, eu fico sem entender, por exemplo, mas eu procuro entender, enfim. E tem gente que nunca vai entender, sacou? Eu acho que também não Meu é medo é uma hora não acabada, entendeu? Tipo assim... Mas aí também tem uma questão, e aí eu vou falar também assim... uma outra coisa também, né, tipo, que muitas pessoas se pegam falando, tipo, por exemplo, antes eu falava travesti e as travestis se tratavam como travesti, aí agora eu tenho que falar a travesti. Na verdade, não é que agora você tem que falar, mas é que sempre foram identidades femininas, mas que antes o direito de serem tratadas e reconhecidas enquanto tal nunca foi posto para elas. E aí, para as pessoas entenderem um pouco do que é essa sigla, eu sempre gosto até de usar um meme de um amigo meu que é o Lindsay, e ele é conhecido aqui em Minas por uma personagem que era Rose a Doméstica, e que depois foi pro Multishow e etc. Ele tem um vídeo que ele fala, adoro vocês, da sigla LGBTQPIA+WX+YZ. E aí é um deboche, uma sátira que ele usa para poder questionar as pessoas de que horas que vai acabar esse alfabeto? E aí que essa sátira faz a gente entender que ao longo da história, nós enquanto pessoas, a gente foi evoluindo. E esse processo de evolução, ele se deu talvez da autodeclaração, do autoconhecimento e dos processos de identidade. Então, o que eu posso dizer? Que da década de 60 para a década de 80, 90, os anos 2000, foi quando surgem os movimentos sociais. Esses movimentos sociais são considerados como movimentos de contracultura. Mas o que é isso, Giovana? Eu tô falando sobre os Panteras Negras, eu tô falando sobre o movimento as novas ondas do movimento feminista, tô falando sobre o surgimento do movimento LGBTQIA+, que antes era considerado movimento gay. Eu tô falando desses movimentos e que esses movimentos foram responsáveis por gerar a possibilidade de autodeclaração, autoconhecimento e de pauta identitária. Então é a partir desse momento que as pessoas passam a se orgulhar de se identificar de tal forma. O que antes era tido como um xingamento, ser chamado de preto, hoje é orgulho para muitas pessoas. O que antes era horrível ser chamado de viado, para um cara gay, isso é algo que orgulha ele. Sim, eu sou V de viadão e etc. E aí as pessoas falam, mas todo mundo poderia ser tido como gay, por que não mais? Por que tanto mais? O alfabeto e etc. E aí eu falo e questiono as pessoas do quão ao longo do tempo muitas palavras foram trazidas para a gente de alguma forma, sem a gente nem se dar conta delas. E que a linguística, ou o estudo mais ou menos das pessoas especializadas em letras pode explicar, que por exemplo, antes a gente chamava, vou dar um exemplo, um programa de formato de rádio, ou em formato do que a gente tá tendo aqui de rádio, talvez. Antes a gente chamava assim, hoje a gente chama de podcast. Tá. Antes eu chamava um ônibus de ônibus, hoje eu chamo de MOV. Por que eu chamo de MOV? A gente não costuma questionar essas coisas. O trem virou metrô. Mas por que a gente questiona quando se trata de pautas identitárias? E aí a questão é que a gente precisa de entender que, ao longo da história, as pessoas vão se redescobrindo e entendendo novas possibilidades de ser. E que isso sempre aconteceu. Tipo, isso não é de agora. Tipo, travesti... tem registro de travestilidade ou de pessoas que não se identificavam como seu gênero no Brasil desde mesmo antes de 1500, mais especificamente com Chica Manicongo, que é a primeira travesti da história do Brasil que a gente tem conhecimento por registros históricos. Chica Manicongo era um sujeito escravizada que foi
né? Veio para o Brasil em um navio negreiro e que aqui ela não se identificava como os outros sujeitos escravizados, porque de onde ela veio, dentro da diáspora africana, no continente africano, não existia diferenciação do que era feminino e do que era masculino. Então, a forma dela lidar com tudo, de trabalhar, de usar as vestimentas dela era muito única. E que isso construiu aí uma história que faz a gente entender hoje que, né, ela foi queimada pela Santa Inquisição, né? Mas que de alguma forma a gente entende que já existia isso há muito tempo, não são coisas novas, né? São coisas que sempre acompanharam a nossa história, mas sempre foram abafadas, sabe? Tipo, elas nunca foram expostas, compartilhadas, ditas, publicizadas. Então é como se fosse algo novo, mas que ainda assim não é algo novo. Então sempre vai surgir essas nomenclaturas, não binariedade, bissexualidade, pansexualidade, né, tipo, simpatizante, tipo, porque eu preciso de entender isso tudo. Eu acho que as pessoas precisam de entender, sim, mas às vezes se elas não estiverem dispostas a entender, elas só precisam de compreender que elas precisam de respeitar, sabe? Tipo assim, eu quero ser tratada no feminino. Você pode me tratar no feminino, porque isso é um direito básico meu, de ter a minha identidade respeitada por alguém, sabe? E que isso, inclusive, consta dentro dos direitos que a gente tem hoje de cidadania, né? Porque eu tenho todas as minhas documentações de Giovana, gênero feminino, ela, dela, por ela. Então, se você não me trata pelo meu nome, eu não vou te responder, eu não vou interagir com você, eu não vou fazer questão de conversar com você. Mesmo que eu não chamar a Roberta de Roberta, não tem porquê não. Eu tenho essa mania, assim, quando alguém erra o meu pronome, tipo, ou quando alguém me trata no masculino e etc., eu automaticamente revido isso com, e aí, moço? Tipo, uma moça me tratou no moço, eu não posso te dizer tal coisa. E aí a pessoa fica, moço? Mas, você errou meu pronome, você não percebeu? Tipo, mas eu posso te fazer uma pergunta? Vou dar um pode. exemplo, tá? Eu aqui, Roberta mesmo, tá comigo sempre aqui. Eu falo com ela assim, sempre, pô, cara, não sei o quê, mas com ela, com ela, com qualquer pessoa, isso é da minha... do meu vocabulário. Da sua mania linguística. Mania, igual chamou o velho. Pô, isso é da minha linguística. É uma... Como é que chama? Vício de linguagem. Isso. Você entende como a pessoa às vezes faz ou usa para te provocar, que deve acontecer, ou também que chega e fala... Eu já devo ter falado aqui, nem sei. Pode falar a verdade. Não, Você tem essa percepção? Eu acho que existem algumas palavras que caem nesse lugar, tipo cara, véi, meu. Que eu falo velho com minha mãe. Tipo, em São Paulo, isso é super legal. Meu. Porra, cara, nossa. Ou então, tipo, quantas pessoas vão falar algo específico que do tipo Ô, Roger, viado, você não pôs o ódio pra funcionar. São termos que fazem parte. Gírias que rolam. São gírias. Mas que a gente também precisa de entender qual o lugar dela. Eu, particularmente, não me incomodo. Mas existem pessoas que se incomodam, porque eu entendo isso. Mas existem pessoas que vão se incomodar e que eu acredito que essas pessoas também têm o seu direito de se incomodar com isso, sabe? Tipo, no sentido de não entender o seu vício linguístico, sua gíria, ou talvez até a regionalidade da sua fala, tipo, que tem no Brasil, né? A gente tem uma variedade linguística. Vou te dar um exemplo. A Alina no Big Brother, várias vezes teve das pessoas chamando ela de ele. E não tinha porquê, assim. Não era um vício de linguagem, sabe? Sim, esse o lugar. É esse o lugar que eu me questiono, né? Que é assim... tá tatuado na sua testa, porque você tá me tratando no masculino, tá tatuado aqui, tipo, você consegue ler, é só você olhar pra mim, automaticamente você vai ler ela. E se não estiver também tatuado na minha testa, que você saiba entender que o pronome a qual eu me identifico é o pronome ao qual eu devo ser tratada. E se você quer estabelecer uma relação social comigo, que você me trate de tal forma. Se você não quer estabelecer essa relação, pronto, a gente criou-se um limite aí, onde eu também não vou invadir o seu espaço, você não vai invadir o meu. Mas se você tratar alguém da forma como essa pessoa deseja ser tratada, você vai entender que isso não é nada demais, assim. Tipo, isso é algo muito básico. E aí as pessoas me perguntam, mas e quando você convive com uma pessoa trans e você não consegue tratar ela? Tipo, sua mãe, ela ainda fala ele, seu pai, como é que é isso para eles? Tipo assim,
Meu pai e minha mãe ainda têm dificuldade de me tratar no pronome feminino, mas a minha mãe me trata sempre, só que em determinado momento ela confunde uma vez ou outra. E aí eu entendo o quanto ela confunde por uma questão de que ela vivenciou algo comigo e que nesse processo todo ela também transicionou comigo. Eu sinto que se você convive com uma pessoa trans em processo de transição de gênero, você também vai transicionar porque você também vai reaprender, vai se reeducar, vai transicionar o seu vocabulário, a sua Aham. vida, tudo para poder lidar com essa pessoa. Então, logo você também vai passar por esse processo. Mas eu sinto que, no caso da minha mãe, foi muito natural, assim, ela foi compreendendo isso pouco a pouco, sabe?